Irmãos e irmãs, graça e paz, queremos saudá-los na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e glorificamos o nome do Senhor por mais este domingo. O domingo não é nosso, o domingo é do Senhor e é por isso que nós nos reunimos para cultuar e bendizer o nome daquele que venceu a morte e vivo está, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Vamos nos lembrando, neste início de culto, que nós já estamos no mês de abril, e no mês de abril, segundo a decisão do nosso concílio no mês de março, a partir de abril, todos os cultos vespertinos iniciarão às 18 horas. E é por isso que nós estamos iniciando pontualmente o nosso culto às 18 horas deste domingo. Neste momento nós vamos iniciar o nosso culto lendo a palavra do Senhor, a palavra que é viva, a palavra que é eficaz e poderosa, e eu quero convidá-la para que você também abra a sua Bíblia, seja através das páginas da Bíblia impressa ou através da Bíblia no aplicativo, no Salmo de número 31. O que nos diz a palavra neste início de culto? Salmos 31. É muito importante que nós mantenhamos a nossa atenção na palavra do Senhor, porque é competência do Espírito de Deus revelar a palavra do Senhor aos seus adoradores e às suas adoradoras. Salmo 31. Vai localizando aí para que nós leiamos juntos a palavra do nosso Deus. Davi roga a Deus que o livre, louva a benignidade e exorta a confiarmos no Senhor. Salmo de Davi para o cantor mor. Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa. Se a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, pelo que, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas, eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias, e não me entregaste nas mãos do inimigo, puseste-me os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e também o meu corpo. Porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros, a minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Por causa de todos os meus inimigos fui o opróbrio dos meus vizinhos e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado. Pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, porquanto todos se conluiavam contra mim, intentam tirar minha vida. Mas eu decidi confiar em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer o teu rosto sobre os seus servos, salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios, que eles emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que dizem coisas más com arrogância e desprezo contra o justo. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, e que tu mostraste a aqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença das intrigas dos homens, ocultá-los-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor,
pois fez maravilhas, pois fez também maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia, na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos, não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu a ti clamei. Amai ao Senhor, vós todos os que sois os seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, é com grande alegria que acolhemos a palavra do Senhor no altar dos nossos corações, mas de uma maneira muito especial. Eu quero me dirigir no início deste culto àqueles e aquelas que nestes últimos dias e horas perderam entes queridos. Bem recentemente, nós recebemos a notícia da partida de um amigo, vítima do coronavírus, e neste momento eu quero me dirigir à nossa irmã Adriana, ao filhinho Guto, e eu quero novamente compartilhar com a Adriana e todas as demais famílias enlutadas o que está no verso de número 7 e também o 14. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. Certamente há muitas famílias cujas almas encontram-se em meio às angústias, em meio ao luto, em meio à dor. Tive o prazer de pastorear o nosso saudoso irmão José Carlos, que partiu muito novo, quando pastor na Igreja Metodista do Itaim Paulista. Tive a oportunidade de caminhar junto com ele e sua esposa Adriana. Eles estiveram em São José dos Campos, quando ali pastoreamos, e levaram um Guto para ser consagrado no altar do Senhor. E aqui também, na nossa chegada em Campo Belo, eles estiveram em um domingo do mês de fevereiro, trouxeram a família e nós pudemos cultuar em um culto noturno em que eles estavam presentes. Neste momento eu também quero dirigir a palavra a estes irmãos e irmãs, reforçando o que está no verso 14. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. Na conversa que tive nas últimas horas com a Adriana, ela disse, eu confio em Deus. E eu espero que Deus me dê forças, e eu creio que Ele me dará, para que eu possa agora dar sequência à vida e educar o filho que tenho. Nós vamos neste momento orar, meus irmãos e minhas irmãs. Talvez assim como eu, você também conhece alguém que perdeu um ente querido para essa pandemia, perdeu um ente querido para uma enfermidade, para um vírus, para um flagelo. Nós vamos orar, crendo que o Senhor conhece as nossas angústias, crendo que o Senhor conhece as nossas dores, crendo que o Senhor conhece a tristeza que está presente nos nossos corações. Pai, nós te louvamos por esta noite, te louvamos porque estamos reunidos em culto de adoração ao teu santo nome, e te louvamos porque há esperança gerada pela tua palavra revelada no altar dos nossos corações. Neste momento, nós, Igreja do Senhor, queremos unir a nossa fé, a fé de famílias que encontram-se enlutadas. Queremos unir a nossa fé com a fé da Adriana, que representa a figura de uma viúva, que agora pede forças ao Senhor para continuar educando e criando o seu filhinho na presença do Senhor. Pai, fortalece, consola o coração da Adriana, consola o coração da família, consola o coração dos enlutados nesta noite, em nome de Jesus, ó Pai. Traz, ó Deus, consolo sobre a vida das famílias. Traz conforto sobre a vida de irmãos, de irmãs, de conhecidos, de amigos e amigas que estimamos e desejamos ver o Senhor manifestando bondade sobre a vida deles e sobre a vida delas. Senhor, nós te bendizemos porque servimos um Deus que tudo pode. Cremos que o Senhor permanece no controle de todas as coisas. Cremos que o Senhor nos chama
nesta noite para glorificar o Teu nome. O Senhor nos chama para Te adorarmos na beleza da Tua santidade. O Senhor nos chama, Pai, para que também reconheçamos os nossos pecados, reconheçamos as nossas faltas, reconheçamos os nossos medos, reconheçamos as nossas inseguranças. Senhor, eis aqui a nossa vida, eis aqui o nosso ser, corpo, alma e espírito. Toma, Senhor, a vida de cada um dos Teus filhos e filhas nesta noite, em nome de Jesus. Que a Tua glória possa encher esta casa nesta noite. Que a Tua glória possa encher esta família nesta noite. Que a Tua glória possa encher a vida da Tua igreja. Senhor, quem estiver nesta noite cultuando e assistindo este culto, eu creio que terá a sua vida inundada com a Tua glória e com a manifestação da Tua presença. Vai, Espírito Santo de Deus, produzindo uma atmosfera espiritual diferenciada no nome de Jesus. Espírito Santo, vai substituindo as liturgias da morte pelas liturgias da vida, da esperança, pelas liturgias do amor misericordioso do Deus que servimos e entronizamos. Senhor, vai unindo neste momento o nosso coração com o Teu coração. Vai, no nome de Jesus, levando as nossas mentes cativas até o Teu trono de graça. Senhor, vai fortalecendo agora a Tua igreja, vai fortalecendo agora as famílias, vai fortalecendo e enchendo a terra com a Tua glória, assim como o profeta viu e registrou no capítulo 6 de Isaías. As abas de suas vestes enchem o templo e toda a terra. Senhor, manifesta o Teu poder sobre as nações, manifesta o Teu poder sobre os continentes, manifesta o Teu poder e derrama a Tua glória, Pai amado, sobre todo o globo terrestre. É esta, Senhor, a oração que nós fazemos, conhecedor das nossas angústias, conhecedor das nossas tristezas, conhecedor das nossas alegrias e conhecedor da esperança que arde em nossos corações. Entregamos este culto diante de Tua presença e Te pedimos, Senhor, continue falando, continue edificando, continue levantando uma igreja forte sobre a terra. Esta é a nossa oração e por tudo nós Te agradecemos e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos e irmãs. Cremos na manifestação do poder e da graça de Deus neste tempo em que oramos e a igreja do Senhor não para. Embora nós saibamos que o governo do estado de São Paulo, ou o governador do estado de São Paulo, ampliou por mais alguns dias este tempo de quarentena, nós vamos permanecer transmitindo os nossos cultos, que certamente haverão de edificar a sua vida. E nós temos uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Eu quero convidar você para que mais uma vez nós abramos as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 30, nós vamos ler do 15 ao 22. Hoje é o terceiro domingo do mês de abril. E na Igreja Metodista em Campo Belo, todo terceiro domingo do mês, nós celebramos no culto da noite o que? A ceia do Senhor. E a ceia do Senhor já está preparada aqui. Eu espero que você também tenha preparado os elementos. Caso você tenha esquecido, ainda dá tempo. Você pode ir até a sua cozinha rapidinho, pegar o pão, pegar o suco de uva. Se não tiver suco de uva, coloque água no cálice, porque após o momento da ministração da palavra, nós vamos tomar a ceia juntos. Vamos consagrar e vamos celebrar a vitória de nosso Senhor sobre a morte, a vitória de nosso Senhor sobre o pecado. Isaías, capítulo de número 30. Nós vamos ler do 15 ao 22. Na confiança está a nossa força. É o tema da mensagem que nós temos para compartilhar com você nesta noite. Na confiança em Deus está a nossa força. Isaías 30, do 15 ao 22, a palavra do Senhor nos diz desta maneira: porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel, em vos converterdes
e em repousardes, Israel, estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não a quiseste. Nós vamos repetir o verso de número 15. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não a quisestes. Mas dizeis: não, antes sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis. E sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, por isso os vossos perseguidores serão ligeiros. 1000 homens fugirão, e fugirão ao grito de um, e ao grito de 5 todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cume do monte e como a bandeira no outeiro. Por isso, o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exalçado para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém não chorará mais, certamente se compadecerá de ti à voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os teus instruidores nunca mais fugirão de ti. Como voando com asas, antes os teus olhos verão a todos os teus mestres, e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda, e terás por contaminadas as coberturas das tuas esculturas de prata, e a coberta das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas: fora daqui. Senhor, é a tua palavra, palavra viva, pura, cristalina, palavra direta do teu trono para o altar dos nossos corações, palavra revelada pelo teu Espírito Santo, palavra que nós acolhemos com alegria, palavra que nós acolhemos com prazer, pois esta palavra tem poder para mudar circunstâncias, histórias, vidas, famílias, situações, e é, Senhor, esta palavra que nós acolhemos, e é, Senhor, esta palavra que nós desejamos, que esta palavra seja comida e bebida para a nossa alma faminta e sedenta. É a nossa oração, e nós te agradecemos por esta palavra em nome de Jesus. Amém. Assim como disse, meus irmãos e minhas irmãs, neste terceiro domingo do mês de abril, nós queremos, neste culto vespertino, reafirmarmos que a nossa confiança está em Deus. Na confiança em Deus está a força da igreja. Na confiança em Deus está a força da sua família. Na confiança em Deus está a força do homem e da mulher de Deus. Nós já imaginamos alguma vez em nossas vidas como que o piloto de um avião sabe como chegar do ponto A para o ponto B? Quantos de nós já fizemos esta reflexão, já tentamos imaginar como o piloto de uma grande aeronave sabe como chegar do ponto A para o ponto B? É bem possível que este piloto ou essa pilota possa utilizar aí um sistema automático de navegação que foi inventado no início dos anos de 1950. É bem provável que ainda hoje esse sistema continue guiando muitas aeronaves ao seu destino. O piloto é aquele que vai marcar o curso da aeronave no seu painel. E se aquela aeronave estiver no curso estabelecido,
o instrumento vai mostrar ao piloto que o avião está fora da rota e assim ele terá tempo hábil para corrigi-lo e para alinhar a aeronave e continuar seguindo o seu curso previsto. Quando nós olhamos para Isaías 30, nós encontramos também uma direção de Deus para a nação de Israel. Uma direção de Deus para a igreja contemporânea. A nação de Israel nos dias do profeta Isaías precisava também de um sistema confiável assim. Um sistema que pudesse dirigi-los. Um sistema que pudesse levá-los com segurança a um destino. E Deus desejava isso para a nação. Deus desejava isso para a vida de seus filhos e filhas. Mas o que nós percebemos aqui ao analisar a palavra é que apesar do aviso de Deus, eles decidiram se alinhar com o Egito. Eles decidiram se alinhar com outros deuses. É o que está em Isaías 30, do 1 ao 2. Olha só Isaías 30, do 1 ao 2. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não tomaram conselho de mim, não me buscaram, e me cobriram, ou se cobriram com uma cobertura, mas não uma cobertura do meu espírito. Não quiseram a minha palavra, se cobriram com uma cobertura que não era a cobertura do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. E olha o 2, que descem ao Egito sem perguntarem à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito, para confiarem na sombra de Faraó. Meus irmãos e minhas irmãs, mesmo sabendo de tudo isso, mesmo sabendo desta prevaricação, mesmo sabendo desta desobediência, mesmo sabendo da dura cerviz daquele povo, Deus, em sua infinita bondade, amor e misericórdia, decidiu não desistir daquele povo. Mesmo sabendo que o desejo deles, que o desejo da nação, que o desejo dos componentes do povo de Israel era se desviar dos caminhos de Deus, Deus continuou prometendo que um dia Ele, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, seria o navegador daquele povo. E Ele diz isso no verso de número 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Se Deus não desistiu de um povo rebelde, de um povo de coração petrificado, o que dirá da igreja, o que dirá de nós, servos que temos procurado andar em obediência diante da presença de Deus? Se Deus não desistiu de ser o guia e o navegador daquele povo, o que dirá de nós, irmãos e irmãs, que fomos atraídos, que fomos eleitos segundo a graça preciosa do nosso Deus? Deus continua dando a cada um de nós direção. Deus continua dando às nossas famílias um caminho reto e seguro para trilharmos. Deus continua dirigindo a vida de sua igreja em um contexto de pandemia, em um contexto de tantas mortes e de tantas tristezas. Meus irmãos e minhas irmãs, para andarmos em segurança diante da presença de Deus, a palavra do Senhor vai nos ensinar que o Senhor deseja que nós mantenhamos e tenhamos confiança apenas nele. Nós não podemos continuar, meus irmãos e minhas irmãs, depositando as nossas confianças única e exclusivamente em partidos políticos, em homens e em mulheres. Nós percebemos aqui no capítulo 30, no versículo 15, porque assim diz o Senhor Deus, assim diz o Santo de Israel:
em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Se neste tempo de pandemia e insegurança nós continuarmos aprofundando a nossa vida espiritual na presença de Deus, buscando viver em santidade, nós encontraremos a salvação, nós encontraremos a perfeição cristã, nós encontraremos o abraço de Deus, nós encontraremos direção em todos os momentos da nossa vida. E no versículo 15 do capítulo 30 de Isaías, ele vai complementando dizendo: na tranquilidade e na confiança estará a vossa força, mas não o quisestes. No caso da nação, diz Deus que a salvação estava à disposição. A tranquilidade e a confiança também seriam elementos a serem acrescentados sobre a vida deles, mas eles não quiseram. A diferença entre o cristão e o ímpio é que nós cristãos podemos nos entregar totalmente na confiança de que o nosso Pai está conosco. Lembra que alguns minutos atrás eu estava orando pela nossa irmã Adriana, que perdeu nas últimas horas o seu esposo e agora encontra-se viúva com um filhinho de 3 ou 4 anos? O que me impressionou é que em um dos áudios que ela compartilhou comigo, ela disse: pastor, eu creio que este plano de ter levado o Zé neste contexto foi um plano dele, foi o Senhor quem o permitiu. E o plano do Senhor continua, segundo o meu entendimento, sendo o melhor plano. Deus tinha um plano em recolher, está doendo em mim, mas eu creio que Deus me dará força para criar o meu filho e para superar este momento. Isso, meus irmãos e minhas irmãs, é fruto da ação de um Deus que permanece muito ativo e presente na vida da Adriana, na vida da igreja, na sua vida, na sua casa e também na vida de toda a sua descendência. Deus continua tomando conta de seu povo. Deus continua falando ao coração da igreja. Deus continua convertendo, Deus continua salvando, Deus continua recolhendo, Deus continua curando, Deus continua no controle de todas as coisas, meus irmãos e minhas irmãs. Será que nós temos buscado entendimento para deixar que Deus direcione todas as nossas vidas, todas as áreas das nossas vidas, para andarmos em segurança, além de desejarmos e termos o Senhor como nosso guia e como aquele que navega as nossas vidas? Nós precisamos também, meus irmãos e minhas irmãs, esgotar as nossas próprias forças. Só anda em segurança homens e mulheres que, com a permissão de Deus, esgotam as suas próprias forças. É isso que está no verso de número 16 do capítulo 30 de Isaías. Antes dizeis: não, sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. Olha, em Isaías 30:17, 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um, pela ameaça de 5, todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cimo do monte e como o estandarte no outeiro. Gosto muito quando as pessoas, entre aspas, chegam ao fundo do poço. Mas como assim? Não seria muito sarcasmo? Não seria um sentimento ou uma percepção anticristã dizer que gosta quando as pessoas chegam ao fundo do poço? Eu vou logo explicando o porquê desta afirmação. É exatamente neste momento em que nós nos encontramos no fundo do poço que Deus começa a operar. É exatamente quando os nossos cavalos se encontram esgotados, se encontram estressados e já não nos conseguem levar, que Deus começa a operar. O povo foi deixado até que se esgotassem as forças e então, falidos, na bancarrota, desesperados, entregaram as suas vidas para Deus dirigir.
quando a nação de Israel percebeu que não poderia mais contar com os equipamentos bélicos, quando a nação percebeu que não poderia mais contar com a força dos cavalos, quando a nação percebeu que não poderia mais contar com a força dos homens de guerra, eles então entregaram as suas vidas para que Deus dirigisse. Quantos de nós, estes últimos dias e neste processo de quarentena, temos lutado por nós mesmos? Quantas pessoas, irmãos e irmãs, ao saberem que um tal fármaco poderia ser uma solução para vencer um vírus, foram às farmácias para comprar o tal fármaco, e agora o governo diz que há alguns cientistas que estão estudando um novo fármaco que pode ser uma solução para vencer um vírus mortal, mas quantos continuam lutando por si mesmo? Quantos têm desistido de orar e buscar a Deus junto com a igreja virtual? Quantos têm deixado de participar dos cultos? Quantos têm deixado de ouvir as devocionais diárias? Quantos têm deixado de lado neste tempo de confinamento o guia devocional, a Bíblia, a vida de oração, o culto doméstico? Se fez isto, talvez esteja experimentando uma falência. Talvez esteja experimentando um sabor amargo na boca. É hora de se arrepender e de voltar a confiar em Deus. Para andarmos em segurança, a palavra ensina que Deus espera arrependimento de nós para poder nos conduzir novamente. Isso está no verso de número 19 do capítulo 30. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém tu não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Verso 20, embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo não se esconderão mais os teus mestres, os teus olhos verão os teus mestres. Verso 21, quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. O Senhor deseja que andemos na presença dele, igreja. Ele enviou Jesus para nos dar a sua vida e para que passássemos então a sermos conduzidos segundo e através da vida de Jesus. Quem vai por este caminho, quem anda na presença de Jesus é bem-sucedido em tudo o que coloca a sua mão. E eu gosto muito de uma música do Nani Azevedo que afirma: a palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer e ao Senhor obedecer, eu comerei o melhor desta terra. Quantos de nós desejamos continuar comendo do melhor da terra? Ou quantos estão desejosos por comer o melhor da terra porque ainda não comeram? Basta que andemos dirigidos e dirigidas por Deus. Ele precisa ser o navegador, Ele precisa ser o nosso guia, Ele precisa ser o nosso GPS, Ele precisa ser o nosso mapa, Ele precisa ser o condutor das nossas vidas, Ele precisa pilotar a nossa existência, Ele precisa estar no controle do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Eu quero concluir esta mensagem nesta noite de ceia, dizendo que todos nós cristãos temos dentro de nós um sistema de navegação interno chamado Espírito Santo de Deus. Este sistema de navegação interno foi concedido a todos nós desde que confessamos a Cristo como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Jesus enviou o Espírito Santo que habita em nós e nos guia
e nos navega a toda a verdade, como nos diz o Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 13. Se você precisar de orientação sobre o rumo da sua vida, não dependa da sua própria capacidade. Não dependa apenas do seu conhecimento. Não dependa apenas dos seus títulos. Não dependa apenas da sua mente. Use o sistema de navegação de Deus, Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo aquele que nos conduzirá na direção correta, meus irmãos e minhas irmãs. Quantos de nós estamos necessitados de uma direção correta que apenas o Espírito Santo pode operacionalizar? Clamemos a Ele. Convidemos o Espírito Santo para continuar na condução das nossas vidas. Convidemos e invoquemos o Espírito Santo para continuar na condução dos nossos lares. Convidemos e invoquemos o Espírito Santo nesta noite para entrar nas UTIs, para visitar a classe médica, para visitar os profissionais da segurança, para visitar e guardar os profissionais responsáveis pela limpeza das nossas cidades. Clamemos para que o Espírito Santo possa conduzir neste exato momento os caminhoneiros que estão nas inúmeras estradas e rodovias da nossa nação, levando e trazendo alimento para abastecer as cidades. Clamemos para que o Espírito Santo tome a vida dos nossos governantes. Parece-me que nós chegamos em um momento nos últimos anos, no contexto do nosso país, que já não sabemos em quem devemos confiar, já não sabemos qual é o homem ou a mulher que pode de fato resolver o problema da nossa nação. Vamos clamar para que o Espírito Santo de Deus venha dirigir de fato o nosso país, venha dirigir de fato os estados da nossa federação, no nome de Jesus. A Bíblia nos diz que, meus irmãos e minhas irmãs, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se nós cristãos decidirmos ter uma vida guiada pelo Espírito Santo, sendo sal e luz, nós cremos que muitas coisas novas o Senhor haverá de permitir que aconteçam na vida do nosso povo e da nossa nação, e nós vamos orar, entregando mais uma vez as nossas vidas ao maior condutor da nossa existência, Espírito Santo de Deus. Senhor, nós queremos neste momento te bendizer e te glorificar, porque na confiança em Deus está a nossa força. Na confiança em Cristo está a nossa força. Na confiança no Espírito Santo está a força da tua igreja. E neste momento, Pai, em que a tua igreja está reclusa, confinada, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, traz um ânimo novo sobre a vida da igreja. Traz um ânimo novo sobre o corpo pastoral, traz um ânimo novo sobre o colégio episcopal da Igreja Metodista, traz um ânimo novo sobre o colegiado de líderes da Igreja Metodista em Campo Belo. Senhor, traz um ânimo novo sobre a vida das mulheres da nossa igreja, traz um ânimo novo sobre a vida dos homens, sobre a vida das crianças, sobre a vida da juventude da nossa igreja. Traz um ânimo novo sobre a vida daqueles que se encontram no estado, ó Deus, da solteirice, da viuvez. Senhor, traz um ânimo novo sobre a vida de todo o teu povo em Campo Belo, no nome de Jesus. Que este ânimo novo possa começar a brotar dentro de nós nesta noite. Que esse ânimo novo possa começar a brotar dentro do coração deste profissional que está se sentindo incapaz, que está se sentindo inseguro, que está se sentindo, ó Pai, amedrontado. Em nome de Jesus, renova o ânimo dele, renova o ânimo dela em nome de Jesus, ó Pai. Renova, Senhor, no nome de Jesus, a tua graça sobre a vida deste
teu filho e sobre a vida desta tua filha, nós repreendemos agora o espírito de morte, repreendemos o espírito do suicídio, repreendemos o espírito da loucura, repreendemos o espírito da enfermidade, repreendemos toda a opressão maligna e diabólica em nome de Jesus. Se crermos, se nos convertermos, se quisermos, a tua palavra nos diz que nós comeremos o melhor desta terra. Senhor, a manjar espiritual sendo colocado sobre a mesa desta família nesta noite, a manjar espiritual sendo colocado, Pai, no altar deste coração nesta noite, e é este manjar espiritual que vai saciar a fome e a sede deste teu servo e desta tua serva nesta noite, no nome de Jesus. Pai, que este manjar espiritual que está sendo distribuído para a tua igreja nesta noite venha colaborar com a cura da psique, venha colaborar com a cura da alma, venha colaborar com a cura do espírito, venha colaborar com a cura do corpo, em nome de Jesus, ó Pai. Liberta-nos, Deus, de toda a nossa insensibilidade. Liberta-nos, Pai, no nome de Jesus, de tudo aquilo que nos afasta da Tua santidade. Liberta-nos, Pai, de tudo aquilo que tem tentado, ó Deus, desviar o nosso foco de Te servir, de Te glorificar e de crer que somente o Senhor é Deus. Pai, nós cremos que quando nos desviarmos para a direita ou para a esquerda, nós ouviremos atrás de nós a Tua palavra nos dizendo: este é o caminho, andai por ele. Não permita, Deus, que este Teu servo saia da Tua presença. Não permita que esta Tua serva, Pai, venha deixar de viver uma vida de santidade. Se em algum momento os nossos pés se desviarem para a direita ou para a esquerda, que esta voz do Teu Espírito seja, Deus, ouvida pelos nossos ouvidos espirituais. Este é o caminho, andai por ele. Este é o caminho, igreja do Senhor, a santidade, andai por ele. Este é o caminho, esposo, esposa, a fidelidade, andai por ele. Este é o caminho, a verdade que liberta, andai por este caminho no nome de Jesus. Pai, após a ministração da Tua palavra, estamos sendo orientados que a Santa Ceia é o caminho para o fortalecimento do nosso corpo, alma e espírito. E nós cremos que todas as vezes em que celebramos a ceia, estamos anunciando a paixão e morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Prepara-nos para este momento de celebração da ceia instituída por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta, Senhor, é a nossa oração. E por tudo nós Te agradecemos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Meus irmãos e irmãs, nós vamos nos preparar para a ceia do Senhor. E para isso nós vamos ler a recomendação, a orientação do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso de número 23, nós vamos observar atentamente esta instrução, porque o pão e o vinho são símbolos singulares no seu significado e vão nos apontar para os fundamentos da fé cristã. O pão, o corpo, o vinho, o sangue, e nisto nós cremos e vamos agora acompanhar este momento de instrução. Você pode pegar neste momento o pão que você separou, pode pegar neste momento também o cálice que você reservou, para que possamos consagrar em nome de Jesus estes elementos. 1 Coríntios 11, a partir do verso de número 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice
é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Vamos elevar os elementos. Você pode tomar nas suas mãos os pães e também os cálices, para que nós possamos elevar e consagrar no nome de Jesus. Senhor nosso Deus, na certeza de que a nossa força está em Ti, queremos pedir que agora o Senhor venha consagrar este pão, que nos traz a lembrança ao corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que de igual modo o Senhor venha consagrar este cálice, que nos traz à memória o sangue que Jesus derramou para a remissão dos nossos pecados. E que no momento em que comermos do pão e bebermos do cálice, que o Senhor fortaleça o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Esta, Senhor, é a nossa oração de consagração e nós a realizamos em nome e por amor a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, irmão, irmã, os elementos estão consagrados em nome de Jesus. Pode pegar o pão, pode comer o pão e pode tomar também o cálice em nome de Jesus. Coma e beba na presença do Senhor, da igreja, do Mestre, Cristo Jesus. Coma e beba. Senhor, nós te agradecemos por participarmos deste banquete espiritual. Te agradecemos porque, ainda que saibamos que o pão não foi transformado em corpo e que o cálice não foi transformado em sangue, cremos na presença de Jesus todas as vezes em que celebramos a ceia por Ele instituída. Vai visitando agora, Senhor, os enfermos, ministrando cura no nome de Jesus. Vai visitando agora os cativos, ministrando libertação em nome de Jesus. Visita os entristecidos, ministrando alegria. Visita, Senhor, em nome de Jesus, os ansiosos, ministrando domínio próprio, ministrando, Pai, autocontrole em nome de Jesus. Visita, Senhor, os enfermos, os internados, os hospitalizados, aqueles que estão acamados, e ministra cura, restauração, salvação em nome de Jesus. Pai, esta, Senhor, é a nossa oração, e por tudo nós te agradecemos, e por esta noite, por esta ceia, te louvamos com gratidão em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Deus seja louvado por sua vida, por sua casa, por sua família, e não se esqueça, no decorrer desta semana, que na confiança em Deus está a nossa força. E a força da igreja também acontece quando nós continuamos entregando os nossos dízimos, as nossas ofertas, e para isso você já vai acompanhar através da sua tela. Para você que deseja contribuir com dízimo e oferta, basta que você possa então depositar ou transferir, o seu dízimo através da conta do Bradesco. Para você que deseja contribuir ofertando com as cestas básicas, você vai então fazer um depósito na conta da Amas, que será no Banco Itaú. A razão social está aí na sua tela, o CNPJ. Se você quiser tirar uma foto agora aí da sua tela, faça isso para ter no seu celular os dados. Caso queira, você também poderá entrar em contato conosco, que nós vamos encaminhar esta arte. E temos ainda uma terceira opção para quem deseja encaminhar a oferta.
pode ser feita pelo aplicativo PicPay. Você vai aproximar lá no aplicativo o seu celular, né, do QR Code, que é esse código que tem aí, e imediatamente você vai para uma outra tela que vai permitir que você então envie o seu dízimo ou a sua oferta através de uma transferência no próprio celular. Vamos sempre recorrer, nestes tempos aí de quarentena, às tecnologias que estão disponíveis e depois que sairmos também, porque isso vai facilitar bastante a nossa vida. Eu particularmente tenho recorrido ao banco eletrônico via aplicativo, que me permite com mais segurança, rapidez e eficácia transferir para a conta da igreja o meu dízimo. Então aproveite também essas tecnologias que estão à sua disposição para que nós continuemos contribuindo com a vida e a missão da nossa igreja. Nós temos os aniversariantes da semana. No dia 19, nossa irmã Carmen vai completar mais um ano de vida. No dia 20, o nosso irmão Rui. 22, o Vitor. E no dia 22/4, o nosso secretário Caleb vai também completar mais um ano de vida. E na última oração, nós vamos nos lembrar de interceder pela vida destes aniversariantes da semana. Se você perceber que de repente o seu nome não esteja aí na relação de aniversariantes, você que faz aniversário de casamento, você pode fazer uma atualização enviando aí as informações para o nosso irmão Marcos ou para a nossa irmã Carmen, tá bom? Envie as datas para os nossos irmãos para que nós possamos atualizar a lista que temos conosco. Nós queremos compartilhar aqui com vocês também, talvez seja o último recado, nós queremos compartilhar que recebemos do projeto Cenáculo de Oração da Terceira Região, uma convocação para o Dia Regional de Jejum e Oração, que será toda terça-feira. Enquanto a pandemia durar, estaremos orando sem cessar por este propósito. Então, nós queremos instruir você, meu irmão e minha irmã, para que você esteja separando esta data da semana, este dia da semana para este propósito, seguindo a orientação do Colégio Episcopal da Igreja Metodista. Todas as regiões são convocadas à oração e ao jejum, pastores, pastoras, leigos e leigas. Deste modo, enquanto durar a pandemia, todas as terças-feiras estaremos como terceira região eclesiástica em oração e jejum. Quem puder, faça jejum total. Quem não puder, em função de remédios e orientação médica, faça jejum parcial, deixando de comer apenas alguns tipos de alimentos, preferindo comer frutas, legumes, hortaliças durante o período do jejum. Eu sugiro que nós entremos em jejum a partir das 20 horas da segunda-feira e possamos ir até as 15 horas da terça-feira, mantendo-se em espírito de oração em todo o tempo. E quando vencer o horário do jejum, clamemos pelo fim da pandemia no mundo e entreguemos o jejum agradecendo a Deus por mais um dia de vida. Ok? Então nós vamos disponibilizar também nos grupos de WhatsApp esta informação. Nossa irmã Deise já iniciou este compartilhamento através do grupo de oração e intercessão, e quem sabe possamos também reproduzir estas informações nos demais grupos da nossa igreja. Então nós vamos orar, vamos dar graças a Deus pela vida dos aniversariantes, já partindo para o encerramento do nosso culto. Como hoje é domingo, próximos encontros, na terça-feira vamos disponibilizar uma mensagem para a tarde da bênção. Na quinta-feira nós temos a nossa live culto de oração, estarei com vocês com a permissão de Deus. E no próximo sábado nós teremos um encontro de casais. E esse encontro vai acontecer através de um aplicativo chamado Zoom. Então você instale esse aplicativo no seu celular, caso você não tenha. Caso você tenha dificuldades na compreensão de como fazer isso, você poderá procurar a nós, ao pastor, ao Bruno Freire, ao seminarista Bruno, o Antônio, a Letícia, a Vanessa, e nós vamos ajudar você a instalar o aplicativo Zoom no seu celular para que você, casal, participe do encontro de casais no próximo sábado. Os preletores serão o pastor Zucoloto,
lá da Igreja Metodista no Butantã, e a sua esposa Regiane, a nossa irmã Nani. Eles estarão ministrando para nós, e eu quero também já compartilhar aqui com você o tema do nosso encontro de casais, que vai ser um encontro virtual. Eles vão falar no próximo sábado como se livrar de um mau casamento. O link para que os casais possam participar serão enviados pela nossa irmã Miriam e pelo nosso irmão Pedro, que são os coordenadores do Ministério com Casais, tá bom? Então você, casal, no próximo sábado tem um compromisso, um encontro virtual em que seremos ministrados ao vivo através do pastor Zucoloto e da sua esposa Nani. Então nós vamos orar e vamos render graças a Deus por esta noite, por este culto e também pela vida dos nossos aniversariantes. Vamos orar no nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida da tua igreja e te agradecemos pelos aniversariantes da semana, pela vida da Carmen, do Rui, do Vitor, do Caleb. Obrigado, Pai, por estas vidas preciosas. Que o Senhor continue abençoando e concedendo saúde, graça e paz a cada um deles. Que eles continuem desfrutando da tua presença diária sobre as suas vidas. Que o Senhor possa cobrir cada um e cada uma com o teu precioso sangue, desde o alto de suas cabeças até a planta de seus pés. Nós pedimos, Pai, uma saúde integral sobre a vida destes irmãos e destas irmãs que completam mais um ano de vida, que por extensão o Senhor visite e fortaleça também todos os seus familiares, no nome de Jesus. Oramos, Pai, neste momento pela vida da Igreja Metodista em Campo Belo, oramos pela recuperação da nossa irmã Margarida, que tão recentemente passou por uma intervenção cirúrgica. Oramos, Senhor, pelos nossos filhos, pelas nossas filhas, pelos ministérios e grupos societários da nossa igreja. Oramos pela vida do Bispo Pérez, pela vida da Penha, por toda a liderança regional, por todas as igrejas do Distrito Sul. Oramos pela vida dos nossos SDs e das nossas SDs, oramos pelos distritos eclesiásticos da terceira região, oramos pelo colegiado de bispos e bispas, oramos, Pai, por toda a terra, por todo o globo terrestre, que o Senhor esteja visitando a todos e a todas, concedendo a nós uma excelente noite em que vamos deitar e vamos descansar, desfrutando da tua companhia e da tua presença. É a nossa oração e por tudo, graças te damos em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, que a bênção de Deus Pai, que nos concede forças, que a bênção do Deus Filho, que é a força manifesta na cruz do Calvário, levando sobre si os nossos erros e culpas, e que também a presença majestosa e gloriosa do Espírito Santo, que se faz, ó Deus, presente dentro de nós, aumentando a nossa força e consolidando a nossa fé, permaneçam sobre as nossas vidas e sobre a vida de todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe meu irmão e minha irmã. Recebam o meu abraço e o meu ósculo santo.